Ó, como é que a gente faz para configurar o áudio no OBS Studio para que ele fique do melhor jeito possível, né? Monitorando as entradas e as saídas. E mais, né? Como é que a gente aplica os filtros para adicionar esses filtros no áudio e como que a gente equaliza o áudio do microfone no OBS utilizando plugins VST. É sobre isso que eu vou falar agora. Eminere aqui para fazer, enfim, o vídeo mais completo que você vai conseguir achar sobre as configurações de áudio no OBS Studio, né? Esse software que é gratuito e que é muito utilizado para fazer lives, para gravar aulas, para gravar vídeos em geral e que te possibilita ter uma espécie de estúdio de TV nas suas mãos. E caso seja essa a sua primeira vez aqui neste canal, aqui eu falo sobre áudio profissional em todos os aspectos, né? Sejam conceitos, equipamentos, plugins, softwares, e eu vou até mesmo a fundo na eletrônica do áudio. Então, se assuntos assim te interessam, inscreva-se já neste canal, porque toda semana tem vídeo novo com algum assunto interessante. E me segue lá no Instagram também, que lá eu vou mais direto ao ponto e faço vídeos rapidinhos para explicar em detalhes assuntos também relacionados ao áudio profissional e não somente ao áudio profissional. Mas aqui vamos nós direto ao ponto, ao OBS Studio. Uma coisa que eu preciso já te explicar de primeira é que no OBS Studio, né, tudo é baseado em cenas, né? Ou seja, o que eu estou gravando é justamente a interface de controle do OBS. Né? No caso aqui, eu não estarei exibindo isso, estarei exibindo a imagem, estaria exibindo só o meu vídeo, mas não estaria exibindo o controle, né? Já que aqui nesse ambiente de controle, eu estou sempre monitorando o vídeo que está sendo exibido. E o que eu estou te exibindo é justamente o controle, por isso que você está vendo replicado aqui de várias formas infinitas. Mas o que é importante salientar é com relação às configurações e como o OBS Studio funciona, porque como ele é baseado em cenas, ou seja, eu tenho uma câmera aqui e eu tenho outra câmera aqui. E eu tenho aqui eu estou com 3 microfones, mas nesse momento você está me ouvindo só com esse microfone aqui, que é um microfone Boya DM500, BY-DM500, que está conectado num Fathead, que faz um ganho fixo, né, de amplificação, e depois esse Fathead está conectado no iRig Pred 2, que daí conectado diretamente ao MacBook pela entrada de microfone. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o Boya DM500, já fiz vídeo falando sobre o iRig Pred 2, já fiz vídeo falando sobre o Fathead, tem vários vídeos falando sobre o Fathead, inclusive alguns que eu construí. Os outros microfones que eu tenho aqui, eu tenho, deixa eu colocar na outra câmera, Aston Spirit, agora sim, você está me ouvindo por ele, no padrão polar figura 8, ou seja, é a forma mais natural de capturar o áudio desse sensor, né, que capta dos dois lados. Deixa eu voltar para o áudio melhor aqui, que é o áudio que está mais próximo de mim, que é vindo do DM500. O Spirit, eu não tenho, nesse momento ainda não tenho vídeo, mas pode ser que já esteja o vídeo aí no canal, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Ele está conectado na Zoom AMS44, que tem 4 entradas de microfone. E aqui eu preciso te dizer, a história triste do OBS Studio é porque mesmo que você coloque uma interface com várias entradas, você não consegue usar as entradas em separado. Ou seja, ou ele vai pegar e mixar todas as entradas, ou ele vai só usar a primeira. Então, assim funciona o OBS Studio por enquanto. E se você quiser ter vários microfones, como eu estou fazendo aqui, você tem que ter várias interfaces de áudio, né? Várias conexões diferentes, ou você utiliza algum software que faz uma gambiarra por fora e mostra para o OBS Studio como se fossem várias interfaces de áudio, a mesma interface de áudio. E só que cada sistema operacional tem uma gambiarra diferente, nem sempre funciona dependendo, né, dos seus equipamentos, né? E pode ser que tenha problema na hora da gravação, na hora da transmissão. Então, é mais recomendado que você utilize interfaces de áudio diferentes para não ter problema, né, de fazer essas gambiarras aí que nem sempre funcionam. De mais a mais, ainda existe a questão do equalizador, que também não é possível equalizar o som do OBS diretamente no OBS. Você tem que utilizar um plugin VST. Eu estou com o que eu considero ser o melhor plugin equalizador aqui, que é um plugin da empresa Melda, chamado M-Auto Dynamic EQ. Esse plugin aqui, ele tem um bugzinho no OBS aqui que ele sempre deixa a janela bem pequenininha, então eu tenho que só clicar para expandir e já expande total ela aqui. Porque eu considero ele o melhor equalizador possível para manipular áudio em geral, assim, né? Ele é muito preciso, porque não só pela forma com que ele aplica as transformações, mas principalmente pela forma como que ele te mostra as informações. Uma coisa que eu gosto muito nele é o sonogram, né? Que na verdade é como se fosse um histogram, né? Que mostra as frequências
a intensidade das frequências em relação ao tempo. Isso te dá uma precisão muito absurda, assim, para você saber exatamente onde está o problema do seu áudio, porque você consegue ver onde está mais intenso o problema, né? E você ouve e fala, acho que está menos por aqui, mas exatamente onde está. Para você saber exatamente onde está, esse sonograma é realmente muito cirúrgico para você saber, tá aqui o problema, é só botar um filtro assim e você vai resolver o problema. Então, por isso que eu gosto muito dele, principalmente por conta desse sonograma. Você até consegue configurar as visualizações, né? Você pode deixar, enfim, intensidades melhores, usar algoritmos diferentes para mostrar. Cara, tem muita configuração. Eu vou fazer um vídeo futuro sobre esse plugin, só sobre esse plugin, porque ele tem muita coisa mesmo. Pode ser que já esteja no canal, dependendo do momento que você está assistindo, mas realmente para mim ele é o the best of equalizadores que existe no mercado. E ele é um equalizador tipo dinâmico. Equalizador dinâmico precisa de um limiar, né, de um threshold ali para começar a atuar, ou atuar só com um certo ganho a partir, ou limitar ele numa certa quantidade de ganho. Assim funciona o equalizador dinâmico, né? Ele não aplica a diminuição total para todas as frequências, para todas as intensidades numa certa frequência. Ele vai, na verdade, analisa a intensidade primeiro para saber se ele atua ou não atua. Mas antes de falar exatamente de equalização do áudio, eu vou falar dos outros filtros que já existem no OBS Studio para você adicionar diretamente no seu microfone, que são compressor, expander, gain, inversão de polaridade, limiter, noise gate, noise suppression e VST, que é qualquer plugin que você tenha instalado VST na sua máquina. No caso, eu te mostrei já o equalizador que eu tenho, mas a forma de você configurar, a ordem que você coloca os filtros, importa aqui, tá? Então é bom você saber essa ordem. Por primeiro, caso você tenha problemas com ruído constante de fundo, por exemplo, ruído de motor, ruído de geladeira, ruído de ventilador, ruído de ar-condicionado, ruído de tráfego constante, se for tráfego aleatório, não vai fazer diferença, porque esse noise suppression, você pode selecionar uma supressão mais rápida e uma mais lenta, que é melhor. Eu sempre escolheria a mais lenta, mas pode ser que a mais rápida também já resolva o seu problema. Tem que ver aí o que você precisa, dependendo do que você tem aí no seu fundo sonoro. Mas só use se você precisar mesmo, porque consome muita CPU, o Noise Suppression, e às vezes detona o seu áudio. Tem aqui o Noise Gate, que faz algo semelhante ao Expander, só que o Noise Gate ele é mais ou menos um tipo... A partir de você define ali tipo uns limitadores, tipo assim, quando que abre, quando que fecha o gate, um 880, assim, sabe? Tipo, você para de falar, ele vai cortar tudo. Daí você volta a falar, ele volta com tudo, né? Ou seja, se tiver aquele ruidinho de fundo, assim, beleza, ele cortou. Pode ser até um ruído aleatório, tá? Ele vai cortar. Mas tem que ser baixo mesmo. Porque se for um ruído alto, ele já vai entender como, opa, voltou a falar. Não. Então é meio que 880 e fica uma coisa meio estranha. Eu não gosto muito de usar o noise gate. Por isso que eu uso o expander. O expander é a mesma coisa, só que ao invés de ser algo tipo, como se fosse 1 e 0, assim, tipo, de repente voltou a falar, ele já, opa, já voltou, baixou, voltou. Não, o expander ele vai lentamente, ou seja, a hora que você voltar a falar, ele lentamente vai aumentando. E a hora que você deixou de falar, ele lentamente vai abaixando. Então é mais natural o expander. E essas são as configurações que você deve colocar no seu expander. Um ratio de 2.5, threshold de menos 45, para não ter problema de você falar muito baixo, né? Coloca menos 45 dB, porque daí ele não vai fechar o expander, né? Caso você esteja falando muito baixo. Porque menos 45 já é um valor muito baixo. Um ataque de 10 milissegundos tá bom. Um release até 100 milissegundos estaria bom ali. Eu coloco 80 milissegundos, né? 81, 80 milissegundos. Não preciso dar ganho. E detecção por RMS, que seria a média, e não detecção por pico, né? Detecção por média é melhor quando a gente faz um som, quando a gente tá falando de voz, né? Equalizador eu já volto a falar, mas antes disso, ou depois do equalizador, vem o compressor, que também coloca uma razão, um ratio de 2.5. O threshold, como é que você descobre qual é o threshold? Porque o compressor, para que ele serve? Ele serve para você achatar um pouco o seu áudio, né, de cortar os picos, diminuir os picos do seu áudio, dar uma achatada nos picos e elevar o som como um todo desse volume médio. Então o que você precisa saber? Você precisa primeiro perceber mais ou menos onde está o teu volume máximo médio, que vai ficar nessa casa dos menos 18, vai ficar entre menos 20 e menos 15, né? Dependendo de quão alto você fala no microfone. Menos 18 é um limiar bom, assim. Menos 18 dB, eu acho que atende aí a maioria das pessoas.
né? Ataque rápido, 6 milissegundos, um release 60 milissegundos, né? Tá ótimo. E depois você dá um ganho, aplica um ganho de até 4.5, né? No máximo 4.5 aí. Se você achou que tá muito baixo ainda, pode chegar a 6, mas não passe disso, tá? Porque senão você vai pode ser que distorça muito o seu áudio. E, por fim, você sempre vai colocar um limiter que vai segurar o seu som para ele não estourar, né? E você sempre vai deixar em menos 1 dB e um release de 90 milissegundos. E aí, beleza, isso aí. Já volto a falar sobre o compressor, porque eu não falei aqui, tem umas configurações gerais do áudio. Amostragem 44,1 kHz, acho que você deveria utilizar essa amostragem também, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui anteriores, né? Se você procurar aí uns vídeos mais antigos, eu sempre falava em 48 kHz, mas eu mudei minha opinião há poucos vídeos atrás, porque é sempre bom você sempre enviar o som na pior qualidade possível. Vamos colocar entre aspas aqui. Pior qualidade possível. Pior qualidade possível que hoje em dia no áudio digital seria 16 bits, 44,1 kHz. Se você garante que o teu áudio está bom em 44,1 kHz e 16 bits, né? Qualquer streaming que for distribuir seu áudio, ele vai usar já a pior versão para fazer a transformação, né? Ou seja, ele só pode, ele não tem como melhorar, mas ele só vai replicar do mesmo jeito caso seja exigido ali alguma frequência mais alta ou uma quantidade de bits maior. 16 bits, 44,1 kHz já resolve todos os seus problemas. E eu coloco mono porque eu só gravo voz aqui, né? Só faço vídeos falando alguma coisa e comentários em mono. Então, só um canal, mono, tá ótimo para ser entendido, né, em mono, porque se for estéreo, né, vou estar duplicando a informação, que é uma informação mono, não vai ser um estéreo verdadeiro, então vai ser um dual mono, né, como as pessoas dizem, e se for fazer o dual mono, deixa que o próprio streaming já faz o dual mono para você quando você envia o arquivo em mono, e o arquivo em mono consome menos CPU e menos quantidade de espaço também no seu HD, SSD, seja lá a forma com que você armazena o seu conteúdo. Global Audio Devices é uma configuração que você pode deixar aqui habilitado já os dispositivos para todas as cenas, né, os dispositivos de áudio aqui nesse caso, né, por exemplo, tanto as saídas quanto as entradas, você pode configurar já que alguma delas que estejam sempre em todas as cenas. Você cria uma cena nova, sempre vai estar aqui já o dispositivo. No caso, eu gosto de controlar cada cena de uma forma específica, então eu não adiciono nenhum dispositivo global, mas se você tem por exemplo, microfone que você usa em todas as cenas, já deixa aqui configurado esse microfone, né? Medidores. O decay rate, que é a velocidade com que esse medidor aqui responde, né? Deixa o fast, que é o padrão dele, para você saber exatamente quando você está falando, não está falando, né? Se está realmente entrando áudio, não está entrando áudio. É bom você sempre conferir se está realmente fazendo se está realmente sendo detectado o seu áudio do microfone. Eu coloquei True Peak aqui, mas você pode deixar o Sample Peak, que consome menos CPU, porque como você já colocou o limiter, e é bom você colocar aquele limiter em todas as fontes que tem som, né? Inclusive, por exemplo, se você tocar vídeo, se você pega o som que vem do YouTube, que fazer algum tipo de react, sempre coloca o limiter também em cima do áudio que vem, né, do tocador, porque aí você garante que nunca vai passar daquele limiar ali de menos 1 dB. E aí você não precisa se preocupar com o True Peak, né? O True Peak ele só precisa se preocupar caso você não tenha limiter. Aí sim você bota True Peak. E monitorar o áudio, né, que é sempre importante para você saber se o áudio está saindo adequadamente. É bom você fazer um teste antes de fazer a transmissão ou a gravação e fazer um teste com um fone de ouvido, seja ele qualquer. O FiOK3 é um DAC. Eu já fiz review aqui no canal, né? É um DAC de precisão, né, que eu utilizo muito. Utilizo direto, ele me dá muita precisão para perceber todos os detalhes do áudio. Tem vídeo com detalhes sobre esse DAC aí no canal já, dá uma conferida lá. E é sempre interessante você colocar aqui esse dispositivo para monitorar, algum dispositivo que sempre esteja conectado um headphone e não uma caixa de som. Porque se for um som de caixa de som, o que vai acontecer? Você vai botar monitorar o microfone, vai dar aquele feedback, né? Vai dar aquele efeito de retroalimentação da caixa de som no microfone e vai dar aquele que você não vai conseguir dormir direito depois, né? Aquele barulho chato que você vai ficar ouvindo depois. Então, sempre coloque para monitorar o som com um dispositivo
de fone de ouvido, né? Que esteja conectado um fone de ouvido. Pelo menos neste momento que eu estou gravando, eu não fiz ainda um vídeo review sobre esse headphone da Philips, né? Que é muito melhor do que aquele outro headphone que eu estava comentando antes do Sennheiser HD 280. Mas logo terá, se é que já não tem aí também no canal, um review sobre esse headphone. E aqui depois são só teclas de atalho, né? Isso aqui não configura nada, mas você poderia, por exemplo, configurar uma tecla de atalho aqui para trocar imediatamente de um microfone para outro, né? De uma fonte de som para outra, né? Então você pode fazer isso com teclas de atalho também. Beleza? Vamos voltar agora para o que importa, que é com relação àquela questão do como que a gente monitora o som, né? Nesse caso aqui, você tem que vir no mixer, no audio mixer, clicar nessa engrenagem aqui. E aqui vai aparecer todos os dispositivos de som que estão habilitados para esta cena. No caso, aqui está vindo o som do iPhone que está me gravando. No caso, eu não uso, né, o som que vem do microfone do iPhone, então nem está colocado em nenhuma das tracks, né? Aqui, essas tracks são tracks de gravação, né? E são tracks estéreo. Você tem até 6 tracks estéreo que ele consegue gravar em separado. Caso você precise fazer uma pós-produção aí mais controlada no áudio, né, você pode colocar cada entrada de áudio, né, numa track diferente e você tem um controle depois na pós-produção mais precisa para fazer essa modificação. No caso, eu boto tudo numa mesma track porque, enfim, já estou controlando aqui no OBS os níveis sonoros para que tudo fique no mesmo nível. E para monitorar, né, se eu quiser monitorar e ouvir ele no headphone, ouvir o microfone no headphone, eu preciso dizer que eu quero monitorar, senão ele vai deixar desligado aqui o monitoramento do áudio, porque isso aí deixa você maluco se você deixar diretamente ligado, né? E você tem duas opções, monitorar só um microfone, ou um microfone específico, ou monitorar o microfone mais todas as saídas mixadas, que é o output, no caso. E no que a gente quer monitorar. Uma coisa que não está clara aqui para mim é que eu não sei se na hora que eu coloco monitorar o áudio, só o áudio do microfone, se ele remove o microfone da saída e depois não ficou gravado, percebe? Então eu vou descobrir isso e vou te dizer aqui escrito se isso acontece ou não. Agora sim, voltando ao que realmente interessa, equalizar. O que quer dizer equalizar o som? Equalizar o som, melhorar o som. Mas melhorar em que sentido? Melhorar no sentido de remover problemas do seu som, né? Primeiro você vai ter um problema de proximidade do microfone. Se você está muito próximo do microfone, você sempre causa um efeito proximidade que amplifica as frequências baixas, pelo fato de você estar muito próximo do microfone. Então, o sensor vai captar muito mais forte essas frequências baixas e vai criar uma distorção que pode ser que não fique tão compreensível a sua fala. Por isso que é bom você, por primeiro, aplicar um filtro passa alta com o primeiro filtro que já tem disponível. E no caso, como ele é um equalizador dinâmico, paramétrico, um paramétrico que dá essa possibilidade aqui de modificar o Q, tá? Isso aqui, esse Q, sempre vamos deixar se você deixar muito íngreme, você vai ter um problema na hora da transformação do áudio que pode gerar ali uns transientes, né, e gerar ruído para você que você não quer. Então, eu geralmente deixo a coisa mais redondinha possível, só que obviamente não tanto, uns 50%. 50% tá bom. 50%. E deixa uma redução aqui de uns 12 dB, mais ou menos. E é isso. Agora, o grande problema mesmo vai estar aqui na reverberação do seu ambiente. Como é que você descobre onde tem a reverberação do seu ambiente? Porque cada ambiente vai ter uma reverberação numa frequência diferente, que depende do tamanho do seu ambiente, a posição do microfone e a sua posição, né? Essas três coisas vão definir a reverberação do seu ambiente. O que vai acontecer? Numa dada frequência, ou numas dadas frequências, como vamos descobrir agora, o som é amplificado de tal maneira que fica uma coisa esquisita, né? Que fica parecendo que a sua voz está saindo de dentro de um tubo. Essa é a sensação mesmo que você vai descobrir fazendo isso aqui, ó. Você vai botar um ganho num ponto aqui bem alto, só que você vai fechar bastante o Q. Vai deixar o Q máximo, no caso aqui é 20, o valor aqui que eu consigo nesse
plugin de equalizador. E você vai procurar o primeiro problema que vai estar entre 100 Hz e 200 Hz. Né? Aqui vai acontecer o seu primeiro problema. Vamos botar o fone e descobrir este problema. Tubo, 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 tubo. Tá aqui, tá aqui. Achei. Achou o problema? Aí você abaixa. Porque o que a gente quer, na verdade, é abaixar. Vou deixar assim por enquanto. Só para achar o próximo aqui, que vai estar entre 200 e 400 Hz. Também fecha bastante. E vamos lá. Tubo, 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 tubo. É isso. É isso. Inclusive ficou duas frequências que são harmônicas, né? Ou seja, uma é o dobro da outra. Faz sentido, porque é justamente isso que acontece na prática, né? A frequência que vai ter maior incidência no seu ambiente, ele vai gerar umas harmônicas que também ainda são intensas. Por isso que são frequências que você vai achar pelo menos duas frequências. Eu acho que vai ter até uma terceira aqui, mas a terceira não é tão intensa quanto essas duas. E isso aqui já resolve bastante o nosso problema. Só que, na verdade, eu abro um pouco aqui o Q, sempre, porque essa frequência ela varia um pouco, ela não é sempre fixa num ponto, ela sempre fica fazendo isso aqui, ó. Então eu sempre abro um pouco aqui o Q, para mais ou menos 7. E como esse aqui tem um ganho dinâmico, posso dar uma redução dinâmica também, né? Eu coloco menos 6 de ganho dinâmico, menos 6. Aí, ó, teste de som. Só que eu vou colocar menos 9 aqui. Menos 9, menos 9, menos 9, menos 9, menos 9. Teste de som. Aí, ó. O outro problema que vai ter, sibilância. Pode ser que tenha um ou dois problemas de sibilância. No caso, eu sei que meu ambiente aqui tem... Meu ambiente não, na verdade é minha... Depende do microfone e da sua voz, no final das contas, a sibilância. A sibilância não tem a ver muito com o ambiente, não. Porque é uma frequência muito alta, né? Então não vai ter reverberação dessa frequência, né? Porque ela vai morrer rápido, né? Como ela é muito alta, ela é fraca. Pode ser que a sua interface de áudio, a sua transformação do analógico para digital, o seu amplificador também incrementem um pouco essa sibilância, né? Por ele já tem alguma caracterização específica. Vamos achar. Como é que a gente vai achar? Essas duas. 4, na verdade 4,400 e 8,800 foi também o dobro. Aí teve tem essa questão também de harmônica que pode acontecer na sibilância também. E aqui eu deixo mais aberto ainda. Deixo tipo uns 4,5. Aí. Não precisa ser tão. Não precisa aplicar tanto aqui. Pode ser menor. Aí. E aí? É isso. Tá, então com isso a gente resolve todos os problemas que a gente precisa para ter um som bom do microfone. Então é isso que eu tinha para te dizer sobre o OBS Studio, né? Questão relacionada a áudio. Caso tenha ficado mais alguma dúvida
em relação ao áudio, como você configura no OBS Studio, deixa aí nos comentários, né? Eu tô deixando na descrição também o link para aquela loja Thomann.de, loja alemã, onde você pode comprar aquele plugin da Melda, né? O M-Auto Dynamic EQ. Eu vou comentar mais a respeito no futuro vídeo, caso ele não esteja aqui. E você curtiu? Curtiu mesmo?